Olá galera do VideoQuest número 21, Yu Yu Hakusho. Meu nome é Silas, vou estar fazendo mais esse vídeo comentário para vocês. Yu Yu é com certeza um dos maiores shonens que eu já vi. Ele é completo, é uma coisa meio rara entre os shonens, porque ele não dá brechas para você questionar algo dentro dele. Entre as coisas mais complexas, as coisas mais bobinhas, mas ele se completa, ele se fecha, ele não deixa lacunas sobrando em sua história. Além disso, ele tem tudo que um ótimo shonen precisa. Ele tem bons heróis, cada um com um estilo bem diferente, cada um com o seu carisma, com o seu interesse, com o seu lado enigmático, aquilo que dá para você se identificar com cada um dos personagens, tanto é que é difícil dizer quem é o mais interessante personagem, quem é o melhor personagem. Cada personalidade do espectador vai influenciar na escolha dele em relação ao qual é o seu herói predileto. E isso é algo que faz ele ser um shonen único nesse quesito, porque todos os heróis são únicos e todos os heróis despertam uma certa afinidade com o pessoal que está assistindo. E não somente os heróis. Os inimigos também são muito interessantes, possuem poderes interessantes, possuem uma história interessante, permitindo também com que o espectador goste também de um ou outro personagem que não é daquele quarteto, o quarteto principal. Então faz com que você sempre tenha a chance de gostar de um novo personagem que é apresentado. E ele até que é bem explorado, bem apresentado. Isso faz o Yu Yu ser um anime para sua época muito interessante, porque ele dá essa ênfase em algo mais do que apenas os principais. Isso vai ser um modelo que vai ser adotado mais tarde, onde além do grupo principal se coloca toda uma muvuca de outros heróis, se assim dizer, secundários principais, que também participam junto da série, que dá um grande leque para heróis para você escolher com quem você tem uma afinidade melhor, que é o exemplo de Bleach, que apresenta vários. A One Piece também apresenta vários. Então os outros animes que vieram depois também começaram com essa característica de que não vamos mais fechar só nos heróis. Vamos colocar uma história por trás de vários personagens e vamos ver se começar essa relação de afinidade com o leitor. É claro que cada anime aborda isso de uma maneira, cada anime aprofunda nos personagens da sua maneira, alguns com mérito, outros com demérito, mas é uma característica que eu vi primeiro em Yu Yu Hakusho e depois foi se espalhando para os animes que vieram depois de Yu Yu. Além disso, você também tem o romance na história, que é uma coisa meio rara dos shonens abordar isso de maneira decente. Você tem a Okina, você tem a Keiko. A Keiko, aliás, ela participa efetivamente do anime. Na ressurreição do Yusuke, por exemplo, ela foi fundamental para isso acontecer. Em outros momentos, quando ela esteve em perigo, ela não é apenas um objeto parado lá gritando socorro, socorro. Ela, nem que seja para dar uma porretada em cima de algum cara qualquer atrás dela, ela serve para isso, ela age dentro das limitações dela. Mas é aquela coisa, o Yu Yu explorou também o romance, a história de Yusuke e a Kei, que é uma história muito bonita. É uma história que até então era novo, no sentido de que nenhum shonen gosta de abordar esse tipo de coisa. Você sempre fica esperando, será que vai rolar alguma coisa com tal personagem? E nunca acontece. E Yu Yu foi um anime que soube, de pitadas leves e interessantes, colocar um romance no meio da série. Em relação à dublagem, ela pra mim foi a melhor dublagem já feita para o anime. Eles foram muito felizes em montar uma grande equipe de dublagem e colocar a nossa figura de linguagem, as nossas gírias, as nossas expressões, nossas piadas. Isso deixou o anime um ar especial e único para Yu Yu, porque para um anime que estava sendo apresentado para crianças e adolescentes naquela época, assistir o anime com aquele dialeto, com aquele modo que estava, era muito gostoso, era muito engraçado, era muito legal, era algo que você conseguia se sentir quase como se o anime fosse brasileiro, quase como se fosse uma obra nossa, e era muito gostoso de assistir. Em relação a ter muitas piadas, tem que lembrar que a tradução do nome Yu Yu Hakusho, apesar de não ter uma oficial, os fãs gostam de colocar como as aventuras do fantasma ou espírito brincalhão. Então, meio que faz jus ao nome, em relação a ter essas várias piadas, várias brincadeiras durante o anime. Yusuke era um personagem muito engraçado, ele fazia muitas piadas, muitas caras.
Os outros personagens também faziam, o Quabra também era outro bobão que fazia muitas caras, muitas piadas também, e era gostoso e era muito legal acompanhar o jeito deles no decorrer da história. A única ressalva que faço em relação à dublagem é que ela causa só uma pequena perda, mas é algo altamente justificável naquela situação. É que você perde um pouco da introdução técnica, da mecânica do anime, quando está explicando o funcionamento da energia espiritual, de algumas doutrinas, aquela coisa mais técnica, que já é muito como hoje em Naruto, mas em Yu Yu o mangá apresenta isso de uma melhor maneira, mas o anime deu uma abreviada, uma simplificada, uma facilitada, mas também temos que levar em conta que o público eram crianças e adolescentes, então e não estavam acostumados a esse tipo de linguagem. Então, para mim, foi uma facilitada que eles deram nos termos técnicos de Yu Yu para deixar o anime mais gostoso e mais entendível para a faixa etária que ele chegou aqui no Brasil. Para mim, que sou jogador de RPG, também considero que o Yu ele tem uma progressão perfeita, ele tem uma progressão muito coerente, muito fácil de se entender. Quando a gente faz a divisão entre a classe C, B, A e S, que ele coloca classificações de poderes, você consegue entender mais ou menos em que contexto os personagens estão, como eles estão progredindo, qual é o nível de poder deles em relação ao mundo. Isso é algo muito interessante e fundamental para você ter uma coerência de mundo, para você saber que aquele inimigo que ele está derrotando agora não é o mais poderoso do mundo, existe gente ainda para vir, categorias acima ainda para chegar. E você também fica aquela questão, quando ele chegar no limite do que o anime apresenta como sendo sua maior categoria, no caso o S, você sabe que o anime não pode passar daquilo lá, ele não tem que renivelar todo o universo para os protagonistas naquele momento, porque ele destruiria a sua própria coerência, a sua própria progressão. E em relação aos poderes de Yu Yu Hakusho, que são as doutrinas, é outra coisa que dá um destaque em relação ao anime, porque elas são entendíveis. É quase possível você pegar uma doutrina e montar uma árvore de skills dela, como ela vai progredindo. Como a doutrina do Yusuke, por exemplo, que é o Leiko Hadoken, se não me engano, que tem o Leigan, que depois você tem uma variação dele que é o Shotgun, você tem o Leikodan, você tem um reflexo destrutivo Leiko, ou seja, você pega uma doutrina, um tipo de doutrinamento de energia que ele controla, que é aquele que foi passado para ele no início, e ele vai criando variações dela, ele vai criando novos modos de usar o mesmo poder. Essa junção de poderes entendíveis, poderes que se explicam mais com o universo, que não se entra em contradição, deixa o anime tão coerente, tão fácil de se entender, que até para sintetizar ele em um jogo de RPG seria fácil. Tanto é que existem vários jogos baseados em Yu Yu Hakusho, porque é fácil explicar como funciona a mecânica do mundo, como é que funciona o poder de cada um, como é que ele progride, o que o mundo deixa, o que o mundo não deixa acontecer, quais são os limites que o mundo impõe. Essa é a vantagem de ter um universo compacto e essa é a vantagem de ter poderes entendíveis, sua progressão clara e bem definida. Isso também cria uma característica nas lutas, que faz com que elas fiquem lutas inteligentes. Não é apenas uma troca de tapas ou troca de poderes. Aquela coisa possibilita que, mesmo uma técnica muito poderosa, pode ser derrotada, pode ser barrada quando você descobre o seu segredo, ou quando você mesmo possui uma técnica mais fraca, mas ela é eficaz contra aquela técnica mais poderosa por causa ou do funcionamento da sua técnica mais fraca, ou de alguma falha quase imperceptível da técnica mais poderosa, que talvez só a sua técnica funcione perfeitamente contra aquela. Então aquela coisa, existe aquela coisa da inteligência no combate. Isso é uma coisa meio rara nos shonens. Eles têm, os shonens na maioria das vezes é uma troca de luzes, de poder, de bola de energia, ou de soco puro, e o Yu ele coloca uma inteligência no combate, a possibilidade do mais fraco vencer o mais forte, desde que ele tenha um plano bem bolado, desde que ele tenha um trunfo contra o outro, desde que ele tenha uma técnica que funcione eficazmente contra o inimigo, que talvez não funcione contra a maioria dos outros, mas contra aquele funcione. E também ele é um dos animes em que
os protagonistas não dependem todo o tempo da boa e velha, não vou desistir, não vou desistir, não desistir. É uma coisa interessante, mas chega a ser maçante quando você usa isso o anime todo. Yu Yu, muitas vezes, Yusuke ganha porque ele era superior, porque ele era mais forte. Riei ganha porque ele era superior, porque ele era mais forte. Não foi uma troca emocional, uma coisa de eu estava perdendo, era impossível perder, mas de repente agora estou me sentindo inspirado, me senti que eu tenho que ganhar pelos meus amigos e ganhei. Não acontece muito isso. Eles dão algum motivo por que eles ganharam, alguma coisa que eles descobriram, algo que efetivamente mudou dentro do panorama do combate. Não foi apenas um aumento de energia e estou mais poderoso e venci. Fizeram uma comparação entre Yu Yu Hakusho e Bleach. Sinceramente, eu acho que essa comparação ela fica só no tema. Espiritual, caçar demônios, acaba aí. Porque a estrutura de Yu Yu Hakusho ela é muito diferente. A estrutura de Bleach ela vem mais de Cavaleiros do Zodíaco do que de Yu Yu Hakusho. Cavaleiro de Ouro, Capitão, os seus generais, os Cavaleiros de Prata, aquela grande ralézinha mais fraca, os Cavaleiros de Bronze. Os protagonistas inicialmente vieram da ralé, no caso dos Cavaleiros de Bronze. Você tem o Comandante General, você tem o Mestre do Santuário. Então são características que deixam Bleach um pouco mais perto de Cavaleiros do que perto de Yu Yu. Eu me atrevo a dizer que Yu Yu ele inspirou Naruto. Se você colocar para comparar as estruturas dos dois, Yu Yu ele abriu o costume de se explicar a mecânica dos poderes, a mecânica do mundo. Naruto também faz isso, quando explica sobre o chakra, sobre os elementos, sobre cada elemento que cada um possui. Então Yu Yu começou a dar uma mecânica de como funcionam os poderes, de como vai funcionar as lutas. E Naruto adotou esse estilo. Também Yu Yu você tem vários poderes, vários estilos diferentes, várias técnicas que vão progredindo. Isso é uma coisa também marcante. Yu Yu luta com planta, que desenvolve, luta com insetos. Você tem um padrão bem parecido de um para o outro no que tange aos poderes e no que tange à estrutura mecânica do anime, aquela coisa de explicar para o leitor, para o telespectador, como funciona o poder, qual é a lógica por trás do poder. Também olhando para o Riei, para mim foi ele que inspirou o Sasuke. Se eu parar para poder fazer uma comparação direta, o Riei com o tema inicial, a irmã, o Sasuke e o irmão, ambos têm um olho especial, ambos mais tarde vão dominar uma chama negra, ele é o mais ranzinza daquele grupo dos personagens, também é o mais calado, mas na dele você entra com aquela expectativa de que já ganhou, toda vez que ele vai lutar é aquela coisa, vamos ver como é que ele vai ganhar essa luta, porque ele é do tipo que entra lá pra ganhar e assunto encerrado. Então pra mim é o Riei que inspirou muito do que conhecemos do Sasuke. E para finalizar, acho que é isso. Yu Yu Hakusho é um shonen completo. Ele tem tudo que um bom shonen precisa e mais um pouco. Ele foi exemplo e modelo para muitos shonens que vieram depois dele. Ele tem algo único e especial dele, que é essa característica dele ser novo, mesmo sendo velho. Se você pegar ele para os padrões atuais, 2012, e colocasse ele no mercado hoje, se não tivesse conhecimento de nada sobre ele não seria um anime ruim. Ele tem tudo que um shonen precisa e mais suas próprias características. Então ele não se tornou velho, mesmo após 20 anos da sua criação. E isso é o que mostra o quanto ele foi especial, porque ele não envelheceu. Muitas obras hoje já se tornariam coerentes. Como você assistiu quando criança, depois que desenvolveu um senso crítico, você olha aquela obra e encontra vários buracos, vários problemas estruturais no anime, várias incoerências. E Yu Yu, mesmo hoje, ele não tem isso. Ele ainda é fechado, mundo coerente, personagens interessantes,
mesmo 20 anos atrás, para hoje ele não seria um ótimo anime. Um anime recomendável para qualquer um que não tenha assistido, sem medo de opinião contrária. Essa é a verdade de Hakusho e isso é o que torna ele especial. Bem galera, é isso, espero ter acrescentado alguma coisa aí nesse VideoQuest número 21, porque Yu Yu Hakusho, esse é um dos melhores shonens que eu já vi, um dos melhores animes que tive o prazer de conhecer e marcou a infância de muita gente. Valeu galera, até a próxima.